Ótimo. Então, pessoal, a aula de hoje, ela é a continuação da nossa aula passada, e a gente vai falar, então, sobre a distribuição de frequências, ok? Só deixa eu desativar esse som aqui, para que a gente consiga, que todo mundo consiga me ouvir. Ótimo. A aula passada a gente começou a falar sobre a distribuição de frequências, né? Falamos sobre a distribuição de frequências com intervalo de classe, sem intervalo de classe, e os principais elementos que regem essas duas distribuições de frequências, e a gente ficou acordado, então, de finalizar essa parte falando sobre as frequências acumuladas, e assim por diante. Então, na aula de hoje, a gente vai finalizar essa parte da composição da distribuição de frequências, e também vamos falar sobre a construção da distribuição de frequências. Na próxima aula, para a gente finalizar essa primeira etapa, eu vou mostrar para vocês como que a gente elabora essa distribuição de frequências com intervalo de classe e sem intervalo de classe no Excel. Então, o que ficou para trás da aula passada foram as frequências absolutas, ok? Então, a frequência simples absoluta, ela é demonstrada lá, então, na nossa tabelinha, pelo F minúsculo I. Então, essa frequência simples absoluta, ela é determinada por valores que vão representar o número de casos observados que foram enquadrados em cada classe. É importante observar que a frequência simples de uma classe, ela é proveniente da contagem dos casos, né, dos sujeitos das pesquisas, para os quais a mensuração das características em estudo resultou em valores pertencentes à classe. Logo, então, a gente consegue constatar que os valores resultantes em uma contagem somente pode resultar em valores inteiros positivos, incluindo o zero e grafada sem casas decimais. Então, a gente consegue classificar a frequência simples como absoluta, porque os valores resultantes dessa contagem, elas devem estar referidos sempre em números de sujeitos observados na amostra, o que vai implicar, então, a existência de uma unidade de medida para qualificar, né? Então, pessoas, peças, dias, e assim por diante. Na distribuição de frequência de referência, eu vou abrir ela aqui, porque eu acho que eu não... Eu tenho ela aqui para mostrar. Então, na distribuição de frequências de referências que a gente utilizou, aqui, F3, né? Então, vai ser igual a 13 funcionários. Isso significa que 13 funcionários vão receber salários iguais ou superiores a R$ 400, mas inferiores a R$ 500. Ainda, então, de acordo com essa distribuição de frequências, a gente também está assumindo, nesse caso, que 13 funcionários vão apresentar um salário médio de R$ 450, né? Então, essa frequência é o que chamamos de frequência absoluta. Deixa eu diminuir aqui para a gente voltar para o slide anterior. Aqui. A soma das frequências simples para todas as classes, ela deve necessariamente representar o número de casos observados, né? Então, a soma das frequências simples, que é a quantidade, no nosso caso, a quantidade de pessoas que vai receber um determinado salário, quando a gente fizer o somatório dessas frequências, a gente vai ter o número total da nossa amostra, né? Se a gente estiver trabalhando com amostra, ou o número total da nossa população, se estivermos trabalhando com população. A gente convenciona representar o número total de casos por N maiúsculos, ok? Então, quando a unidade de análise representa a população
e por N minúsculo quando se trata de uma amostra. No caso, a gente formula matematicamente essa relação como esse somatório, que é aquela dotação por somatório que a gente tinha conversado lá nas primeiras aulas, né? Então, o número total de casos para população vai ser representado por N maiúsculo e o somatório das frequências simples absolutas variando, né, de 1 até K, que eram os números de linha, os números das classes que nós vimos na aula anterior. A gente consegue observar aqui o surgimento, né, a primeira vez, daquela notação por somatório, ou a notação sigma, que nós vimos nas primeiras aulas. Para a revisão de notação por somatório, eu peço que vocês voltem lá na nossa segunda aula de revisão de matemática, de alguns conceitos de matemática que nós vimos na segunda aula, ok? No trato de distribuições de frequências, como eu coloquei aqui para vocês, em que normalmente fica muito clara a representação não só do número de casos por classe, como também do número total de classes, é muito comum a gente encontrar referências simplificadas à notação por somatório, tá? Então, aí a gente vai suprimir as informações relativas a limite inferior e superior da variável de controle, aplicando essa simplificação, né, na formulação matemática. Então, a gente retira os limites superior e inferior e mantém somente essa notação por somatório. Fiquem tranquilos com relação a isso, porque o que eu quero que vocês entendam é como a gente vai trabalhar isso lá no Excel. A aula de hoje é a finalização da parte teórica da distribuição de frequências, que ela é importante para que vocês entendam o porquê e como a gente elabora essas tabelas de distribuição de frequências. E na aula que vem a gente vai trabalhar mais especificamente com o Excel, e aí eu tenho certeza que tudo vai ficar bem mais claro para vocês. Então, nós temos a frequência absoluta, que é determinada por F minúsculo I. Retomando, a frequência absoluta, ela vai ser determinada pelo, né, na nossa distribuição de frequências aqui, referência, a frequência simples absoluta, ela vai ser determinada pelo número de funcionários que recebe essa determinada faixa de salários. E o somatório dessa distribuição de frequências, dessa frequência absoluta, vai ser o tamanho da minha amostra ou da minha população. Frequência simples relativa. A frequência simples relativa, ela é representada por F minúsculo RI, R de relativa. Então, a frequência simples relativa vai ser determinada por valores que representam as frequências simples absolutas como uma fração ou proporção do número total de casos. Em estatística, a gente tem, por convenção, a representação das frequências relativas em porcentagens, com uma casa decimal, né? Uma casa depois da vírgula. A frequência relativa, ela vai facilitar as análises e as comparações com outras distribuições de frequências, porque aí a gente consegue abstrair do número total de casos observados em uma parcela, né, em uma porcentagem. Essa frequência simples relativa de uma classe, né, em resumo, ela vai representar a participação da classe no total de casos observados. Então, no nosso exemplo lá, a gente vai ter que FR3, ou seja, a frequência relativa da classe 3, vai ser representada, então, por 32,5%, que vai ser a razão 13 por 40, expressa em porcentagem. Aqui na nossa tabelinha, então, nós temos essa frequência simples relativa da terceira classe. Basta a gente dividir, então, o 13
que é a parcela relativa a essa classe, a classe 3, pelo número total da nossa amostra ou da nossa população. Então, 13 divididos por 40 em porcentagem, teremos aí um total de 32,5%. Ou seja, 32,5% dos funcionários vão receber salários de R$500 ou mais, mas inferiores a R$600. E aí a gente tem essa formulação matemática simplificada da definição da frequência simples, tá? A gente vai ter, então, outros parâmetros que a gente deve levar em consideração. A soma das frequências simples relativas, ela deve sempre totalizar 100%. Por quê? Porque, como cada fração aqui das classes vai representar uma parte do todo, fica muito claro que se somarmos essas parcelas do todo, né, o somatório vai ser 100%. Ou seja, esse 100% vai representar a nossa totalidade de população ou de amostra. Em alguns casos, vai ser necessário a gente ajustar os arredondamentos nas frequências relativas para depois a gente chegar lá no 100%. Aí o acréscimo ou a diminuição da diferença apresentada na totalização na frequência relativa de menor frequência absoluta. Então, aí a gente vai jogar esse acréscimo ou decréscimo nas classes de maior frequência. Então, considerando que, pela definição, a frequência relativa ela vai depender diretamente do tamanho da unidade de análise, do tamanho da minha amostra ou do tamanho da minha população, esse tipo de problema ele não vai ocorrer quando o número de sujeitos pesquisados, né, a minha amostra ou a minha população, ela pertencer a um grupo especial de valores compostos aí por 20, 40, 50, 80 e 100 e alguns dos seus múltiplos, né? Então, quando a gente tem números inteiros, a gente não vai ter problema aí de ajuste de arredondamento. Quando a gente tem números mais quebrados, a gente vai precisar ajustar ou para mais ou para menos. Saímos das frequências simples, que são representadas por F minúsculo, e vamos agora para as frequências acumuladas, que aqui serão representadas por F maiúsculo. Então, a frequência acumulada de uma classe, ela vai representar a soma da frequência simples dessa classe com todas as frequências simples das classes de cima, das classes que antecedem. Então, numa distribuição de frequências com intervalos de classe, a frequência acumulada de uma classe significa, então, o total de casos cujos valores são inferiores ao limite superior do intervalo dessa classe. E aí a gente tem também uma formulação matemática. E aqui, no nosso exemplo da nossa distribuição de frequências de referência, então, se F maiúsculo 4, então aqui na quarta classe, é igual a 29, significa que 29 funcionários recebem salários inferiores a R$600. Então, de acordo com a definição, 29 vai ser o resultado da soma das frequências simples das classes 1 até a 4. Ou seja, esse 29 aqui vai ser igual a 2 mais 3 mais 13 mais 1, ok? Então, aqui a gente vai ter o valor final de 29, ok? Mais 1 não, mais 11, né? Então, aqui tá errado, que é mais 11. Que é o que a gente chama de frequência acumulada. Então, a gente vai acumular as frequências anteriores. Como que a gente faz essa representação? Na primeira classe, vai ser o próprio valor da primeira classe. Na segunda classe, a frequência acumulada vai ser o somatório da primeira com a segunda classe, ou seja, 2 mais 3,
que vai ser igual a 5. A próxima vai ser 2 mais 3 mais 13, igual a 18. A próxima, 2 mais 3 mais 13, mais 11, que é igual a 29, e assim por diante. Ou seja, a gente vai acumulando as frequências simples. Então, o algoritmo para preenchimento da coluna das frequências acumuladas é o que eu já coloquei anteriormente, e aqui eu trouxe de forma escrita para vocês terem no material de vocês, né? Na primeira classe, a gente vai repetir a frequência simples. Na segunda classe, a gente soma a frequência acumulada da primeira classe com a frequência simples da segunda classe. E nas classes seguintes, a gente repete o procedimento adotado, né? Ou seja, a soma da frequência acumulada anterior, a de cima, com a frequência simples da classe. Isso aqui vai ser muito mais simples da gente tratar lá na próxima aula, que a gente vai fazer esse tipo de frequência, tanto a frequência simples quanto a acumulada, lá no Excel. A frequência acumulada absoluta da última classe da distribuição de frequências, ela deve sempre coincidir com o número total de casos da pesquisa, ok? Então, aqui na nossa distribuição final, como a gente está acumulando os valores, somando os valores de frequência simples, a frequência acumulada absoluta da última classe vai ser igual a 40. Esse 40 vai ser o somatório da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta classe. Temos também a frequência acumulada relativa, que ela é bem similar à frequência simples relativa, né? Ou seja, a frequência acumulada relativa, ela é a representação através de porcentagens da frequência acumulada absoluta. Então, são valores que representam as frequências acumuladas absolutas como uma fração do número total de casos. O que isso significa? Então, na nossa distribuição de frequências anterior, o F maiúsculo R5, ou seja, a frequência acumulada relativa da classe 5, é igual a 95%, como a gente consegue perceber aqui. O que esse 95% representa? Esse 95% representa que 95% dos funcionários recebem salários inferiores a R$700. Então, 95% dos funcionários recebem menos de R$700, né? Então, a sexta classe vai representar salários maiores que 700, e da quinta classe para cima, a gente vai ter, então, salários menores que 700. Ótimo. Então, depois que a gente conseguiu entender essa composição da distribuição de frequências, a gente vai partir para a construção da distribuição de frequências. A gente já estudou e já percebeu que teremos sempre dois tipos principais de distribuições: as distribuições sem intervalos de classe e as distribuições com intervalos de classe. A primeira construção que a gente vai aprender são as construções sem intervalos de classe. Lembrando que agora eu vou passar a teoria para vocês e como que a gente constrói na mão, e na aula que vem a gente vai aprender como faz no Excel, ok? Então, foi estabelecido anteriormente que a distribuição de frequências sem intervalos de classe, ela vai se aplicar a variáveis qualitativas, nominais e ordinais, e variáveis quantitativas discretas, ok? Então, quando a variedade de valores assumidos não for muito grande. Então, a gente consegue perceber que sobrou para o último tipo de distribuição de frequências, né, a distribuição com intervalos de classe, somente as variáveis quantitativas
contínuas e algumas discretas também. O que a gente consegue, então, perceber que esse tipo de distribuição de frequências vai ser a mais utilizada. A construção de uma distribuição de frequências sem intervalos de classe é bastante simples, tá? Então, basta a gente seguir alguns pequenos passos para a elaboração. Então, a gente vai supor aquela pesquisa sobre a idade dos alunos de uma determinada turma. Esse exemplo da distribuição de frequências prontas, ela foi mostrada lá na aula anterior, tá? Então, o primeiro passo para a gente construir essa distribuição de frequências sem intervalo de classe, com a pesquisa da idade lá dos alunos de uma turma, vai ser a obtenção da tabela primitiva de dados, né? Então, esse conjunto de valores aqui vai constituir a transcrição dos dados originais da pesquisa, né, do nosso banco de dados, onde a gente aplicou, então, um arranjo matricial só para facilitar a apresentação, porque, caso contrário, a gente ia necessitar uma coluna com 50 linhas para exibir no formato de banco de dados. Então, aqui a gente distribuiu de uma forma de matriz, justamente para facilitar a nossa vida, tá? Então, a gente considera aqui que na primeira linha, a gente tem os dados do primeiro aluno até o 10º aluno. Na segunda linha, a gente tem os dados do 11º aluno até o 20º aluno, e assim por diante. Então, a gente pegou aqueles dados que coletamos em campo, né, na sala de aula daqueles alunos, e transcrevemos aqui, tal qual obtivemos em campo, não tratamos nada, né? Então, na forma como estão esses dados brutos, fica muito difícil, né? Ainda que apenas para 50 casos, que aqui é considerado, então, uma população pequena, mas mesmo assim fica difícil da gente identificar quais são os valores de idade, né? Então, a gente vai ter que ver um por um aqui, né? Temos 19, 18, 19 novamente, 20, 19 de novo. Então, tá muito disperso esses valores. Logo, nós teremos que passar para o passo 2. Então, a primeira manipulação que a gente consegue fazer nos dados brutos é o ordenamento desses dados, para que a gente consiga visualizar de uma melhor forma quais são os dados que nós temos num primeiro momento, né? Então, a gente tem se referido ao conjunto de dados originais da pesquisa, indiferentemente como dados brutos ou tabela primitiva, né? Ao resultado do ordenamento desses dados, né, do ordenamento dos dados brutos, do ordenamento da tabela primitiva, a gente dá o nome de row, né? Então, isso eu já tinha comentado também na aula passada. Então, a partir do momento que a gente ordena aqueles dados da tabela primitiva, a gente consegue visualizar melhor quais são os dados que nós temos, né? Por exemplo, temos 3 alunos com 17 anos e 4 alunos com 21 anos, né? Coisa que seria muito difícil da gente perceber aqui nessa tabela, né? Porque está disperso. Temos um 17 aqui, um 17 aqui e outro aqui. Então, fica muito difícil. Por isso, a gente ordena esses dados. E esse é o segundo passo. O terceiro passo é a obtenção dos valores distintos. Então, a partir do rol, vai ficar mais fácil da gente identificar os valores distintos, né? Então, aqui a gente consegue perceber os seguintes valores: 17, 18, 19, 20 e 21 anos, certo? Assim, a nossa distribuição de frequências vai conter 5 classes, né? Ou 5 linhas, representadas pelos valores das idades, 17, 18, 19, 20 e 21 anos. É assim que a gente vai representar as nossas classes.
O terceiro passo foi essa obtenção dos valores distintos, e assim a gente consegue partir para o quarto passo, que é a tabulação dessas frequências. Então, a gente procede à contagem do número de vezes que cada um dos valores de idade ocorreu no rolo. É recomendável a gente utilizar uma técnica de tabulação de dados dessa forma, quando a gente trabalha na mão, né? Quando a gente trabalha com o Excel, a gente vai conseguir facilitar esses dados utilizando algumas fórmulas prontas do Excel para fazer isso. Mas quando a gente está trabalhando na mão, a gente trabalha com esse tipo de formatação que fica mais fácil da gente perceber. O que isso significa? Então, temos a idade de 17 anos. Voltando no rol, quantos alunos têm 17 anos? 1, 2, 3. Então, vamos ter a frequência 3. Quantos alunos possuem 18 anos? Aqui, se a gente fizer as contas, temos 18 alunos. 21 anos, 4 alunos. E assim por diante. O passo número 5 vai ser, então, a montagem final da nossa tabela. Então, uma vez de posse das frequências simples absolutas, a gente consegue proceder aos cálculos das outras frequências e finalizar a apresentação da distribuição de frequências. O que isso aqui vai significar? Então, o que a gente vai ter? Vai ter as nossas classes, que já sabemos que são 5 classes. Essas classes vão representar as idades dos alunos, né? 17, 18, 19, 20 e 21 anos, ou seja, 5 classes, cada uma representando uma idade. A frequência simples absoluta, né? Ou seja, desculpa, a quantidade de alunos, a frequência de alunos em cada idade. 3 alunos com 17 anos, 18 com 18 e assim por diante. Lembrando que o somatório dessa frequência vai ser o número total de alunos. A frequência relativa, né? Que vai ser aquela porcentagem que nós vimos anteriormente, ou seja, 6% dos alunos possuem 17 anos, 36% 18 anos, lá totalizando 100%. A frequência acumulada, que é representada pelo F maiúsculo, ou seja, vai ser o somatório das frequências simples. 3 alunos possuem idade de 17 anos, 21 alunos possuem 18 anos ou menos, 38 alunos possuem 19 anos ou menos, e assim por diante, totalizando 50 alunos. E a frequência acumulada relativa, que é aquela porcentagem final. Para construção da distribuição de frequências com intervalo de classe, a gente vai ter, então, um pouquinho mais de trabalho para construir essa distribuição de frequências na mão, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha isso, um trabalho braçal, mas o que eu quero que vocês aprendam é justamente utilizar o Excel. Obviamente, caso vocês não se sintam confortáveis em utilizar o Excel, eu já vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso na mão, tá? Mas na próxima aula vocês vão ver que é muito mais fácil a gente usar o Excel, tá? Então, a construção de uma distribuição de frequências com intervalos de classe, ela vai requerer alguns passos a mais do que a distribuição sem intervalo. A maior dificuldade aqui vai residir na determinação do número total de classes e, consequentemente, na determinação da amplitude das classes e os limites inferior e superior de cada uma das classes, porque isso é a gente que vai determinar. Tá? As regras básicas para a construção de intervalo de classe, elas são as seguintes. O total de classes deve ser um número entre 5 e 15 para que a nossa tabela não fique tão extensa e também não tão curta, né?
Todo elemento da amostra deve se enquadrar em uma e apenas uma classe, ou seja, eu não posso ter lá na nossa distribuição de salários, eu não posso ter uma classe que represente R$ 500 e a próxima também representando R$ 500, porque a gente vai ter duplicidade de dados. E as classes devem ter amplitudes iguais sempre que possível. Essa amplitude igual, ela é necessária para que a gente consiga ter uma boa estética da nossa tabela. Vocês já vão entender o porquê disso. Então, na construção da distribuição de frequências com intervalos, geralmente a gente adota um processo de tentativa e erro, tá? Na determinação do número total de classes, através, então, do decremento ou do incremento de um valor inicial estimado em função do tamanho do conjunto de dados. Importante. Daqui em diante, a gente vai assumir que a gente está tratando de uma amostra e não de uma população. Então, a gente vai usar tudo o que tem referência à amostra, né? O tamanho do conjunto vai ser representado, então, por N minúsculo. Ótimo. Existem duas fórmulas, quando a gente faz os cálculos na mão, duas fórmulas empíricas para a estimativa inicial do total de classes. A primeira fórmula, ela é denominada de fórmula da raiz, e ela é mais adequada para tamanhos de até 100, tá? Enquanto a outra fórmula, que é a fórmula de Sturges, ela é mais indicada para grandes conjuntos de dados. Nas duas fórmulas, a gente tem que tomar o valor inteiro positivo mais próximo do resultado, como um ponto de partida, né? Então, essa tabela aqui, ela vai representar, ela vai mostrar para vocês as diferenças dos dois métodos. Na fórmula da raiz, a fórmula da raiz, então, para a gente determinar o número de classes, vai ser igual a K igual a raiz quadrada de N, né? N é o tamanho da minha amostra, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter um tamanho de amostra igual a 20. Quando a gente utilizar a fórmula da raiz, vamos ter um total aí de 4 classes. Quando a gente usa a fórmula de Sturges, que aqui, então, vai ser 1 mais 3,322 vezes log de N, sendo N o tamanho da nossa amostra, aí a gente vai ter 5 classes. A gente consegue perceber que ali 30, 35, 40, até 100, 110, mais ou menos, o número de amostra, né? A amostra igual ali a 110, a gente vai ter um número de classes relativamente iguais aqui, né? Então, usando a fórmula da raiz, a gente vai ter 10 classes, e usando a outra fórmula, a fórmula de Sturges, 8 classes. Quanto maior o tamanho da minha amostra, mais a gente consegue verificar a conveniência de utilizar a fórmula de Sturges. Porque, por exemplo, numa amostra aí com 2.200 itens, a gente ia ter que colocar 47 classes se a gente utilizasse a fórmula da raiz. Ou seja, a gente ia ter que ter aí 47 linhas, diferentemente se a gente utilizasse Sturges, né? Isso a gente fala utilizando os cálculos na mão. Perfeito. Então, uma vez escolhido o ponto de partida, a gente vai realizar 3 tentativas de determinação da amplitude do intervalo de classe e limites das classes, baseando, então, no ponto de partida, decrementando, ou seja, diminuindo uma unidade no próprio ponto de partida, e no ponto de partida, incrementando de uma unidade.
A gente já vai ver isso num exemplo prático também, tá? Aqui, pessoal, a gente tem que utilizar muito do bom senso. Esse bom senso, ele vai passar aí pelos critérios de estética e legibilidade. Ou seja, a minha tabela, ela tem que estar esteticamente legível, ela tem que estar adequada, a gente tem que bater o olho e conseguir perceber qual que é a melhor forma de tratar essa tabela. Como? Da seguinte forma. Então, o primeiro passo, a gente vai usar aquela distribuição de frequências base lá dos salários de uma empresa, tá? Então, o primeiro passo é a gente obter a tabela primitiva dos dados, né? Então, esse conjunto de valores aqui, ele vai constituir uma transcrição dos dados originais da pesquisa, o banco de dados, né? A tabela primitiva, utilizando como exemplo a distribuição de frequências com intervalo de classe. No caso de variáveis discretas, né, de distribuição de frequências sem intervalo de classe, o nosso primeiro interesse foi identificar os valores distintos de cada variável. De forma semelhante, no caso de variáveis contínuas, a gente precisa identificar o intervalo total da variação dos dados amostrais, né? O que vai requerer que a gente identifique o menor e o maior salário observado na amostra. Então, como a gente consegue observar, é praticamente impossível a gente identificar a amplitude amostral numa tabela sem classificação. Aqui a gente não tem nenhum ordenamento. Então, o que a gente faz? Ordena esses valores. A partir do ordenamento, aí em ordem crescente, a gente consegue verificar qual é o menor salário e o maior salário. Ou seja, o menor salário aqui temos R$220 e o maior R$782. Ótimo. O que a gente já tem a partir desses dados aqui, a partir desse rol? Temos o tamanho da amostra, são 40 funcionários, se fizermos as contas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 1, 2, 3, 4, 5, né? 8 vezes 5, temos 40 funcionários. 5 linhas com 8 colunas cada. 37 valores distintos, né? Então, aqui a gente consegue perceber um valor, 2 valores, 3 e assim por diante. 37 valores distintos, 37 salários distintos. O menor salário, 220, que é o X mínimo, e o maior salário, 782, que é o valor máximo. Ou seja, a nossa amplitude da amostra vai ser o X máximo, que é o 782, menos o X mínimo, que é 220. A amplitude da nossa amostra vai ser R$562, ok? Oi, José? Mas aí não tem 37, tem 40. É que a gente vai ter alguns valores que vão se repetir aqui. Ah, verdade. Se repete, não conta, né? Isso, exatamente. Então, os valores que se repetem dentro daqui, a gente vai considerar, né? Desconsiderando os valores iguais, a gente vai ter 37 salários diferentes, tá bom? Tá, entendi. Perfeito. Então, pessoal, a gente já tem a amplitude amostral, né? Então, a gente vai ter que considerar essa amplitude aí de R$562. Agora, então, fica fácil da gente entender por que a gente utiliza a distribuição de frequência com intervalo de classe. Se a gente considerar salários como uma variável discreta, a gente necessita
de uma distribuição de frequências com, no mínimo, 37 linhas, 37 salários distintos. Já numa distribuição de frequências para acomodar toda a variação de salários observadas, e aí, né, a gente considerando R$ 220, 221, 222 e assim por diante, a gente ia necessitar, então, de 563 linhas, né, para incluir os dois extremos. Ia ficar muito difícil da gente colocar 562 linhas para representar todos esses valores distintos, né? O terceiro passo, então, se a gente fizer esses cálculos na mão, vai ser determinar o total de classes e também a amplitude. Lembrando que o total de classes é representado pela letra K e a amplitude pela letra H. Aqui, como a gente tem uma tabela relativamente pequena, a gente vai utilizar aí tanto faz, tanto a fórmula da raiz quanto a fórmula de Sturges. Utilizando a fórmula da raiz, o que a gente vai ter? Vai ter K é igual a raiz quadrada de N. N, então, vai ser igual a 40, né? Que é o número total da nossa amostra. Chegando aí num K igual a 6. A fórmula de Sturges vai nos dar o mesmo valor, tá? Então, pelas duas fórmulas, nós temos um total de classes igual a 6. Portanto, então, a gente tem que testar as 3 possibilidades de construção da distribuição de frequências, com 5 classes, com 6 classes ou com 7 classes. E aí a gente vai conseguir perceber qual é a melhor representação, tá? Então, em cada uma das tentativas, a gente precisa calcular qual seria a mínima amplitude de classe a ser adotada, para que a distribuição de frequências resultante ela possa acomodar toda a variação observada. Em seguida, a gente verifica como melhor distribuir alguma sobra ali, né? Algum excesso que ficou. Para que a gente consiga, então, ter uma melhor legibilidade da nossa tabela. A gente vai desenvolver, pessoal, o passo a passo dos cálculos necessários para uma tentativa só, porque aí a gente vai conseguir, entendendo como que acontece para uma tentativa, vocês fazem para as outras tentativas em casa, porque é só repetir esse passo a passo. Então, a gente vai utilizar aí o K igual a 5, que é o K intermediário, tá? Então, o total de classes K é igual a 5, a amplitude amostral que a gente calculou, né, que é o valor, o menor salário, o maior salário menos o menor salário, que é 562, e a gente vai conseguir, então, determinar qual que é a amplitude de classe mínima que nós podemos ter. A equação da amplitude de classe mínima, ela é dada, então, por AT, que é a amplitude total, é igual a K, que é o total de classe, vezes H, que é a amplitude que a gente quer. Para um primeiro momento, a gente deve considerar que a amplitude total, ela tem que ser, no mínimo, igual à amplitude da amostra. Então, no primeiro momento, a gente vai considerar AT igual a A, ou seja, AT, que é a amplitude total, vai ser igual a 562. Aplicando a equação, nós vamos chegar, então, num H, que é a amplitude de classe, né, da classe só, daquela linha mínima, igual a 112,4. Esse é o valor mínimo. Como há a recomendação da gente não utilizar valor quebrado, a amplitude de classe mínima a ser adotada vai ser igual a
113, ok? A amplitude total da distribuição, então, da mesma relação anterior a T é igual a K vezes H, e agora substituindo o H mínimo que nós achamos, vamos ter aí 5, que é o total de classes, vezes 113, que é a amplitude de classe mínima, igual a 565. Então, desculpa, essa vai ser a amplitude total da nossa distribuição de frequências, ok? O excesso apresentado nesse modelo, então o excesso vai ser igual a amplitude da distribuição menos a amplitude amostral. Então, a gente precisa acomodar na nossa tabela uma variação igual a 562. No nosso modelo de 5 classes, com amplitude igual a 113, né? Então, a gente vai trabalhar de 113 em 113 reais, a gente permite acomodar uma variação de 565. Ou seja, a gente vai ter um excesso aí de R$3, que a gente já vai ver como que a gente vai acomodar esse excesso. A gente repetindo esse passo que a gente teve aqui, substituindo o K por 6 e o K por 7, fazendo aqueles cálculos, repetindo os cálculos, a gente vai chegar aqui nessa tabelinha, né? Então, o teste 1 é com o total de classes igual a 5, teste 2 igual a 6 e teste 3 igual a 7. Aí a gente vai chegar, então, nesses valores de amplitude amostral, de amplitude de classe mínima, de amplitude total calculada e de excessos. A partir dessa tabelinha aqui, pessoal, a gente consegue, né? E aqui vamos desconsiderar num primeiro momento o aspecto de estética ou legibilidade da tabela, selecionar qual que é o modelo tecnicamente mais adequado, que seria aquele que vai produzir o menor excesso, de modo, então, a minimizar os erros de precisão. Pelo critério técnico e somente técnico, a gente deveria selecionar, então, a tentativa de número 2, que vai ter o menor excesso. Aqui a gente vai ter um excesso igual a 2, então o nosso teste levaria a um total de classes igual a 6. A gente vai verificar, então, como que a gente... o que aconteceria com o modelo de representação de 6 classes, tá? Então, o primeiro passo, utilizando as 6 classes, seguir qual que vai ser a distribuição, né? Ou seja, a gente vai distribuir esse excesso nos dois extremos do conjunto. Então, já foi observado que o mínimo valor da amostra é 220, que a gente teve lá na tabela primitiva, e o máximo valor, 782. A gente consegue observar que a tentativa de distribuir o excesso de forma simétrica ia resultar, então, numa distribuição com limite inferior aqui de 219 e o limite superior de 783. Ou seja, eu peguei aquele excesso de 2, coloquei um no limite inferior e um no limite superior. Isso aqui é um modo técnico da gente tratar, tá? Depois a gente vai ver como que faria isso de um modo mais estético, ok? Então, considerando a amplitude de classe do modelo 2, a gente vai chegar, então, a H igual a 94, né? No teste 1, que eu mostrei o cálculo para vocês, era 113. Fazendo os cálculos para o teste 2, temos uma amplitude mínima aí de 94. Então, vamos trabalhar de 94 em 94 reais. Então, a gente ia obter aí as classes 219 a 313, ou seja,
219 mais 94, 313. 313 a 407, ou seja, 313 mais 94 igual a 407, e assim por diante. Lembrando aqui, né, do aberto, do fechado e do aberto. Ou seja, nessa primeira classe, a gente não considera o 313 e a gente considera aqui na segunda classe. E assim por diante, para evitar duplicidade. Na distribuição, nessa primeira distribuição aqui, pessoal, a gente observa que, embora tecnicamente ela esteja perfeita, a legibilidade, a facilidade de visualização do conjunto de dados, ela fica bastante prejudicada. Por quê? Porque os nossos olhos, né, eles estão acostumados a ver melhor e fica esteticamente mais agradável a gente ter número redondo, né? E não número quebrado, igual tá aqui. Ou seja, limites de classe múltiplos de 10, né? Números mais redondos, digamos assim, seriam muito mais bem-vindos. Então, como que a gente consegue obter os limites múltiplos de 10? O valor mínimo encontrado na nossa amostra foi 220, né? 220 já é um múltiplo de 10. Então, a gente consegue manter esse valor de 220, que já está redondinho, bonitinho, no início da nossa tabela de distribuição de frequências, né? Então, a simples alteração da maneira como foi distribuído o excesso, colocando aqueles R$ só lá no extremo superior dos dados, ia permitir que o limite inferior dessa distribuição passasse a ser 220, que é o valor inteiro. Essa é uma situação mais agradável, mais desejável, né? Embora introduza só uma pequena melhora na visualização, a gente ainda não conseguiu atingir o aspecto estético desejado, que não ter esses números quebrados aqui, tá? Na maioria das vezes, a gente vai pela tentativa e erro mesmo, né? Então, pensando no limite, no menor valor e no maior valor, e adequando aí os números mais redondos, tá? Então, a gente consegue observar claramente que o problema, ele não tá só no limite inferior, naquele 220 lá. Na verdade, a gente gostaria que a amplitude de classe também fosse um múltiplo de 10, o que certamente iria conferir uma melhor compreensão dos dados pela forma estética, porque a gente ia ter números mais redondos na representação. Então, todo o trabalho que a gente teve até aqui serviu para mostrar a importância dessa etapa da determinação do número de classes, da determinação dos valores que vão ser representados em cada classe, né? Então, no caso presente, a gente pode obter os resultados mais satisfatórios se a gente repetir todo o processo das 3 tentativas, alterando a terceira etapa ali, onde a gente determinou a amplitude da classe mínima. Então, originalmente, a gente recomendou o arredondamento para cima no valor do H obtido, considerando o valor inteiro mais próximo, que lá naquele teste 1, a gente tinha um H igual a 113, que é um número quebrado, né? 113 é um número quebrado. Então, a gente vai repetir esse processo inicial, introduzindo o arredondamento aí para a próxima dezena superior. Ou seja, ao invés da gente colocar aquela amplitude de classe de 113, que é um número quebrado, a gente vai para o número próximo, né? Para a dezena próxima, que seria 120. Por que não 110, professora? Porque o 110
ele não estaria obedecendo a amplitude de classe mínima. A gente tem que ter um mínimo de amplitude de 113. 110 é menor do que o mínimo, né? Então, a gente não pode trabalhar com nada menor do que o mínimo. A gente tem que trabalhar com números maiores. Por isso, a gente vai, então, optar pelo 120 nesse primeiro teste, ok? Repetindo a mesma sequência de cálculo para o teste 2 e para o teste 3, ou seja, a amplitude de classe mínima do teste 2, ao invés de ser 94, vai ser 100, que é o próximo número redondo, a próxima dezena, e para o teste 3, ao invés de 81, que é o número quebrado, a gente opta pelo 90. Então, basta uma pequena análise dessa tabelinha aqui para a gente decidir novamente pelo teste 2, com K igual a 6 e H igual a 100. Por quê? Porque está muito mais redondo, né? Está muito mais estético, visualmente melhor se a gente utilizar essa amplitude aqui. Então, esse modelo ele vai possuir o menor valor de excesso e a amplitude de classe mais adequada, dentre as 3 classes obtidas. O problema agora, pessoal, vai tratar da distribuição conveniente daquele excesso que a gente tinha, né? De forma, então, a permitir definir o melhor valor mínimo para a distribuição. A distribuição simétrica do excesso ia implicar, então, em diminuir e somar R$19, né? Que é aquele 38, que é o excesso que nós temos, divididos por 2. Nos extremos, né? Então, a gente colocaria aí 19 no extremo inferior e 19 no extremo superior. Isso aí ia resultar, então, num limite inferior de 201 e num limite superior de 801, número quebrado. A gente não quer número quebrado, né? Então, fica claro, assim, que a melhor distribuição do excesso, daquele 38 lá, seria 20 no extremo inferior e 18, que é, né, o 20, ou 38 menos o 20, que é os 18 remanescente, no extremo superior. O que a gente ia ter aí, então, R$200 e R$800. Por quê? A gente tinha um salário mínimo lá de 220 e um salário máximo de 782. Claro que aqui eu utilizei um exemplo para ficar redondinho, certinho, né? Os excessos. Obviamente, se eu quisesse começar aqui em 150, eu poderia. Mas o meu menor salário é 220. Então, o 150 está muito longe do 220. Eu preciso achar o menor valor redondo mais próximo do menor salário. E, da mesma forma, o maior valor redondo de salário mais próximo daquele valor máximo de salário quebrado que a gente tinha, tá? Então, aí a gente vai chegar nessa tabela final. Obviamente, essa tabela, ela é muito mais visível, ela é muito mais agradável aos olhos, esteticamente falando, do que aquela primeira tabela lá com salários, com valores quebrados, tá? Depois que a gente chega, então, nessa tabela, a gente tem que percorrer aqueles valores do rol, marcando na coluna de tabulação onde cada valor vai se enquadrar. A gente vai repetir aqui o valor do rol para que a gente consiga fazer uma aferição melhor dos dados. Na primeira classe, entre 200 e 300 reais, quais são os valores? Quantas pessoas, né, vão receber salários entre 200 e 300?
temos uma pessoa recebendo 220 e uma pessoa recebendo 246. Ou seja, 2 pessoas vão receber salários entre 200 e 300 reais. Próxima classe, 300 e 400 reais. Temos 323, 338 e 392. 404 já vai se encaixar na próxima classe. Ou seja, 3 pessoas recebem salários entre 300 e 400 reais e assim por diante. Isso. Professora. Oi. No caso, se fosse 200 reais, daí, 200 não, vamos colocar 300, daí vai no qual? Na primeira ou na segunda linha, se fosse 300 reais? Se fosse 300 reais, a gente ia colocar na segunda linha, porque a gente representou o valor fechado aqui, né? Então, o 300, ele seria incluído na segunda linha. Se a gente tivesse um intervalo fechado aqui e aberto aqui, o 300 ia estar representado na primeira classe, tá? Perfeito. Então, a gente chegou aqui nessas frequências. E aí, a gente faz a montagem final. Então, uma vez de posse das frequências simples absolutas, né, que a gente já encontrou aqui, a gente faz os cálculos das frequências relativas, das frequências simples e das frequências acumuladas relativas, tá? Essa parte aqui de como vamos encontrar essas frequências e tudo mais, a gente vai trabalhar com muito mais propriedade lá no Excel para facilitar a vida de vocês. Que eu também não tenho a intenção de ficar complicando, fazer com que vocês façam todos esses cálculos na mão, né? Um ou outro cálculo é legal a gente fazer na mão para vocês aprenderem, mas como a gente tem ferramentas digitais disponíveis, a gente utiliza essas ferramentas, ok? Então, para fazer na mão, a gente faria dessa forma, ok? Pessoal, próxima aula trabalharemos especificamente com o Excel. Peço que, se possível, né? Se for possível para vocês, que vocês na próxima aula venham já com o Excel na mão aí, que a gente vai trabalhar especificamente com esse software, né? Que ele vem para facilitar muito a nossa vida. Vamos utilizar o Excel, de qualquer forma a aula vai estar gravada para que vocês consigam repetir o exercício quantas vezes forem necessárias, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Agora, né, nesse primeiro momento? Então, eu finalizo. Oi, alguém? Não, nenhuma pergunta. Nada. Por enquanto, não, né? Isso aqui a gente vai trabalhar com muito mais propriedade, com exercícios práticos, né? Porque a teoria é uma coisa, mas na prática tudo vai ficar muito mais claro e vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. E vão usar muito na vida de vocês, tá? Beleza. Então, pessoal, eu dou por encerrada a nossa aula de hoje. Desejo a todos vocês uma ótima noite. Desejo aí um excelente restinho de semana. Restinho não, né? Porque ainda é terça-feira. E se cuidem, tá? Renan, eu não deixei nenhum exercício nessa aula. Não tem nenhum exercício para vocês fazerem. Muito provavelmente na aula que vem, com a aula que vem, eu já posto mais um exercício valendo nota para vocês, tá? De qualquer forma, sempre que eu postar algum exercício, eu aviso. Eu aviso na aula e eu aviso via aqueles recadinhos lá do AVA, para que ninguém perca o que é postado, tá bom? Nessa aula não vai ter, mas na próxima provavelmente sim. Então é isso, pessoal. Boa noite. Se cuidem, não abaixem a guarda agora, ainda mais que agora a situação está um pouco mais complicada com relação à Covid, tá? Não abaixem a guarda para que a gente consiga vencer tudo isso logo e se encontrar o mais rápido possível presencialmente, tá bom? Tenham uma boa noite e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.